Salve, salve galerinha do YouTube, aqui quem fala é John Silva e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu percebi que vocês gostaram do formato que eu fiz aí de contar histórias da minha vida e coisa e tal. Então vamos começar essa série. Falando um pouco sobre esqueci, velho. Me perdi aqui. O que eu tava falando mesmo? Vamos fazer o seguinte: a gente vai jogar GTA 3 até zerar, até conseguir zerar. Ou se eu não conseguir zerar, enjoar, vou começar um outro GTA. Mas eu vou fazer o possível para zerar, tentar zerar GTA 3. E enquanto isso, vou fazendo vídeos com diversos temas e vou relacionar esses temas com a minha vida em geral. E vamos iniciar um novo jogo, que eu já fiz algumas fases quando eu tava testando o jogo. Vamos começar um novo jogo. E o tema do vídeo de hoje é religião. Queria falar um pouco sobre religião e um dos motivos porque eu saí do cristianismo. Acho que eu vou até botar no título, só pra fazer polêmica. Vou botar isso no título, sair do cristianismo, saiba o que foi. Só pra render o bloco. E o cara aí, ó, o cara foi corneado aí, ó. Já começa o jogo, o cara sendo corneado aí, ó. Cara, Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarter databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Nossa, parou tudo. Come on! Ai, ai. Já é a quinta vez que eu tô tentando fazer esse vídeo e eu tô fingindo que eu não vi nada disso aqui. Tudo bem. Só vi umas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 vezes essa mesma parte aqui, mas se vocês estão assistindo agora e conseguindo ouvir minha voz, é porque deu certo. Acabou. É isso aí, galera. GTA 3. Primeiro GTA em 3D. O gráfico tá bacana, viu? Vamos começar a primeira missão aqui. Conheço um lugar no distrito, luz vermelha. Vamos entrar aqui no carro. Pô, eu botei que eu não queria rádio, mano. Ah, entendi. Bacana. Tô tendo muito problema com direitos autorais com essa rádio aqui do GTA 3. Então é melhor deixar sem rádio. Muito bem, vamos falar sobre religião hoje. Existem várias religiões, só para deixar claro aqui para vocês, antes de começar a falar sobre toda a minha trajetória
Queria lembrar vocês que existem várias religiões, não existe só o cristianismo, entendeu? Não existe só a igreja católica, a igreja evangélica. Existem outras milhares de religiões. E hoje, atualmente, o John atual acredita que cada um segue o que te chega, que vai chegar mais próximo de Deus, tá ligado? Independente de qual seja o Deus que você acredita. Enfim. Aqui a gente vai salvar o jogo e coisa e tal. E tal e coisa. Vamos lá, vou fazer missão, vou fazer missão. Agora os vídeos estão mais sérios, só mais fazer missão e contar histórias. Bom, vou começar aqui a contar a minha história aí, como minha história aí com a religião. A mulher tá correndo de quê, velho? Tá com medo de quê, rapaz? Oxi, sai. Oxi, se jogou. Pra quem não sabe, eu nasci quase que literalmente dentro de uma igreja evangélica, tá ligado? Na verdade, eu acho que porque eu fui batizado na igreja católica, né, pelo pessoal da parte da minha mãe. Então, não sei se exatamente eu sempre fui evangélico, mas em algum momento eu fui batizado na igreja católica e minha tia me batizou, parece, coisa e tal. E é isso, faz parte. Faz um favor, garotos carona, eu o carro buscar Misty. Não mexer nas garotas do cara, não é pra mexer nas garotas do cara, então não vamos mexer na garota do cara. É a garota do cara. Esse cara é interessante. Não mexa nas minhas garotas. Então tá bom, cara. Esse carro tá meio acabadinho, velho. Eu não sei nenhuma manha de GTA 3, então vá buscar a Misty. Então vai ficar acabadinho mesmo. Prosseguindo minha história lá com a igreja e tal. Eu basicamente nasci na igreja, cara. Independente de ser católica ou evangélica. Hoje estou indo para o lugar errado. Independente de ser católico ou evangélica, eu fiz muito parte da igreja desde a infância, cara. E entrei. E eu agradeço, cara. Eu agradeço pela minha criação, porque se eu não tivesse tido uma infância no meio da igreja, cara, acho que parte da minha personalidade eu acho que não seria como é atualmente, tá ligado? Eu acho que grande parte da minha personalidade, da minha formação, vem realmente por causa da igreja, tá ligado? De eu ser essa pessoa honesta, que as pessoas sentem confiança em mim, tá ligado? Acredito que boa parte. Poxa, eu ganhei $1.500 só por essa missão, velho. Pô, tá pagando bem aí, eu ser taxista do maluco. Eu sou quem eu sou atualmente por causa disso, sabe? Porque é onde mesmo?
Não é aqui não? É mais, é mais na frente, olha. Parte do meu caráter é aqui, né? Foi formado pela igreja, então eu tenho que agradecer, velho. Porém, é aquela coisa, velho. Nunca me senti de fato como me fizesse parte, tá ligado? Como se eu fizesse parte daquilo. Por mais que, poxa, eu fiz grandes amigos, Davi, o filho do pastor e coisa e tal, tá ligado? Mesmo que eu tenha amigos, amizades e coisa e tal na igreja, mesmo que eu tenha tido essas amizades e que nunca me senti realmente 100% à vontade, tá ligado? Nunca me encaixei, essa é a palavra, sabe? Sempre me senti meio deslocado, mesmo estando lá há tanto tempo, tá ligado? Inclusive, sempre fui um cara que gostei assim de informática e tal. Aí eu fiz parte, minha família fazia parte da igreja de Monte Aurélio. E eu estou indo pra onde de novo? Eu tô confundindo uma missão que eu já tinha feito com. Eu tô indo pro lugar errado. Porque tá na minha cabeça eu vou fazer uma outra missão que eu já fiz, tá ligado? Então minha cabeça tá automaticamente indo pra aquela outra missão, mas enfim. Eu tava falando aqui mesmo, que era da Monte Aurélio. Quando a gente veio pra cá pra Serrinha, pra quem não sabe, eu já morei no Rio Grande do Sul. Foi mal, mas. More. Morreu ainda não, velho. Aí, pronto, vou pegar um carro novo. Esse aqui tá tudo bagaçado. Eu nem precisei usar o taco. E aí eu tava na Monte Oreb, né? E aí minha mãe era zeladora da igreja, a gente morava literalmente na igreja. E. Oxe, que é isso aqui? Ah, as mulheres estão correndo aí, ó. Estão só correndo. Da hora. E mesmo assim, eu talvez seja esse o problema, mas eu acredito que não. O tempo todo tá na igreja, deixa a pessoa, sei lá, eu tô o tempo todo na igreja, que negócio chato, sabe? Tipo, o tempo todo ser da igreja, ser cristão e tal. E aí você quer fazer uma coisa diferente, mas eu acho que não, eu realmente acredito que eu vou ter que gastar. Eu não vou gastar. Achei que ia gastar dinheiro, mas acho que agora não vou gastar ainda. Eu acho que é nessa fase que eu não posso bater em lugar nenhum. Eu tenho que levar o carro. Tem que levar o carro na moralzinha aqui pra. Se eu arranhar, eu vou ter que voltar lá de novo pra repintar o carro. Essa missão é chata, né? Na verdade é bem boa essa missão, né? Era chata na primeira vez que eu fiz essa missão, era chata. A grade do cara é aqui, né? Não bate, pelo amor de Deus, ninguém bate no meu carro. E aí o que acontece? Ai, bate o carro. Deixar o veículo do lado de fora? Como assim? Ou não deixa, deixa o veículo na garagem e vá pra fora, entendi.
volte para o veículo? Por quê? Oxi. Merda. Será que vai dar algum BO? Ah, já foi. Aí o que acontece? Eu era da igreja, né? E aí, velho, eu gostava de informática e eu fazia parte de várias paradas da igreja, tá ligado? Fazia parte do coral, fazia parte. Já entrei, já saí do coral. Aí teve uma vez que tentei entrar no grupo de coreografia, só que eu fiquei com vergonha porque eu era o único menino que tava no grupo de coreografia. E aí eu saí do grupo de coreografia. Deixa eu ver o que mais. Aí nesse meio tempo eu já fazia parte do Data Show. Na época não era Data Show. Na época, na verdade, era Projetor. Eu não fazia parte, mas eu queria mexer no projetor, tá ligado? Aí depois a igreja comprou um Data Show e aí surgiu a oportunidade de ser o cara lá dos slides. Slides e da informática lá do PowerPoint. E eu gostava, velho. Era um trampo da igreja que eu falava, pô, eu nasci pra fazer isso aqui, cara. Inclusive, uma das coisas que me incentivou a querer buscar fazer o curso técnico em informática justamente foi isso. Foi porque foi essa época da igreja, tá ligado? E aí eu fui crescendo na igreja e tal. Aí sabe como é, né? Quando você é adolescente, você começa a se descobrir as paradas de ser um adolescente, hormônio e tal. Você quer namorar e você quer se descobrir, vou falar dessa maneira. E aí você, querendo ou não, velho, você acaba se desviando do caminho. Você começa a se sentir em pecado. E uma das paradas que me fez questionar essa questão de pecado, de igreja e tal, foi isso, tá ligado? De tipo, pô, tudo, não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Você não pode namorar porque é pecado você namorar, porque se você estiver namorando, você vai desejar a pessoa e o desejo vai ir pro seu coração e você vai estar em pecado. E se você namorar, tem que namorar com alguém da igreja, porque pelo menos você vai estar namorando com alguém que tá com o mesmo ideal que você, que é ir pro céu, coisa e tal, tá ligado? E e, e aí uma das paradas que me fazia pensar assim, que e aí você é um adolescente, tá ligado? Da igreja e não quer fazer as paradas erradas. Ah, então, já que, pô, você conhece alguém, tá ligado? Ah, não é da pessoa, não é da igreja, tá ligado? E aí essa pessoa tem interesse em você, você tem interesse nessa pessoa. E aí a desculpa que eu tinha era, já que tem que namorar, já que é obrigatório namorar, então eu vou namorar, a pessoa pode não ser da igreja. Bora, minha filha, não tem o tempo todo mundo não. Então eu vou chegar na menina lá do meu colégio e vou pedir pra namorar com ela, tá ligado? Mesmo sabendo que na realidade o interesse de ambos era
ficar, sabe? Só ficar, tá ligado? Na verdade eu queria namorar de fato, sabe? Eu sempre fui um cara de querer namorar. Porém as meninas do mundo, entre aspas, não queriam namorar comigo. Então se pra eu ficar com esse cara eu vou ter que namorar com ele, então eu vou namorar com ele uma semana e depois dispensar, tá ligado? Que é uma parada que acontecia muito comigo. Que eu só fui pegar a visão, tá ligado? Tempos depois comecei a pegar a visão, fulano, ciclano só queria ficar comigo. E tá tudo bem, hoje em dia eu penso assim, pô, tá tudo bem, velho. Apesar de que eu realmente queria namorar com alguém e tal, eu gostava realmente da pessoa e tal, mas fazer o que, vida que segue. E aí essas coisas ficavam me pegando, pô, tô errado, velho, tô fazendo as paradas erradas. A menina, eu tô namorando muito, tipo, uma semana, tô namorando com alguém, e aí eu conheço outra pessoa e já inicio um novo namoro, e eu tô na igreja e não pode fazer essas coisas e coisa e tal. Ó, cara de corno. Peraí, velho. Dá uma pausa aqui pra vocês verem a cara de corno que esse cara tem, velho. Mano, esse cara parece uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar quem é. Enfim, eu parei minha história só pra falar que. Oxi, briga. Bora assistir essa briga aqui rapidinho. Bora, meu amor, briga. E chamou os dois passou, chamou os caras pra mão. E aí vem essas. Oxi, volte entre 5 e 21. Ok, então, já que não quer que eu faça a missão agora, a gente faz depois. Aí o que acontece? E aí eu tô ficando mais velho, e aí eu conheço uma coisa chamada rock and roll, cara. Não tô dizendo que se você é da igreja você não pode ouvir rock, não pode ouvir músicas seculares ou rock cristão, tá ligado? Se você é cristão e você quer ouvir qualquer banda, cara, escuta as bandas que você quer ouvir, mano, não tem nenhum problema. O problema é que quando você começa a ouvir certos tipos de banda e ver certos tipos de letras, você começa a de certa forma, se questionar, tá ligado? E eu passei a me questionar, né, sobre algumas coisas que eu pensava, que eu já pensava naquela época. Eu falava, pô, mas isso aqui não faz muito sentido pra mim e tal, porque pô, se Deus é tão bom, velho, porque ele deixa algumas coisas acontecerem. E aí foi criando o que os crentes chamam de esqueci o que os crentes chamam. Foi criando brechas. Eu fui deixando minha mente criar brechas, né? E eu fui começando a me questionar e andar com uma galera do rock and roll e tal, e ver as traduções e me questionar mais e cada vez querendo aprender mais. E aí eu fui começando a gostar de filosofia e aí eu comecei a estudar alguns. Oxe, matei o cara, estudar alguns filósofos e tal. Até que eu cheguei a ser tão. Como é que se diz? Tão fissurado, tão fã de alguns tipos de filosofia, ao ponto de eu falar, pô, eu quero. Conheci o comunismo, vou virar comunista aqui agora, mas isso aí é uma outra história.
a minha história de como eu conheci o comunismo e como eu achei. Eita, tá derrapando por causa da chuva. E como eu comecei a me interessar por política é uma outra história. E aí, isso tudo na igreja. Isso tudo na igreja, incrível. Mas já não tava já naquela parada, tá ligado? Naquela comunhão e tal. E eu me sentia errado, tá ligado? Eu senti um peso, mano. Sério mesmo, eu me senti muito. Ô, meu irmão, qual foi? Eu senti um peso, cara, quando eu tava na igreja por causa disso, porque é o que a igreja, de certa forma, coloca na sua cabeça, que se você estiver fazendo tal coisa, você tá errado, você tá em pecado, você vai pro inferno. Se você morrer assim, meu irmão, você vai pro inferno direto. Se você morrer em pecado, você vai pro inferno, tá ligado? É aquela parada que você sempre, querendo ou não, sempre fica na sua cabeça assim, tá ligado? Mas mesmo assim. Eita! Calma, calma, filho. Opa, dinheiro grátis. E aí. Peraí, deixa eu esperar acabar esse tiroteio pra pegar o dinheiro dessa merda aqui. E esse homem de preto aqui, velho? Qual foi? É da máfia? Sai, deixa eu pegar meu carro, meu irmão. Pera aí. Nem sei quem é esse cara, só sei que eu vou meter o cacete deles. Eita, velho, vou morrer. Eu vou morrer de graça, velho, só porque eu queria o dinheiro do cara. No meio da missão ainda, pra piorar. Como eu tava falando, até que teve um momento que eu falei, cara, não dá, tá ligado? Tem um momento que você fala, não dá, mano. Não dá mais pra ficar assim, tá ligado? Esse lance de ter uma dupla identidade, digamos assim, sabe? No domingo você tá na igreja e na segunda você, sei lá, tá pensando em outras coisas, tá ligado? Aí eu falei, pô, chegou um tempo que eu falei, pô, não dá pra ficar nesse lenga-lenga, não estou me identificando mais com isso. Aí eu falei, não vou sair assim, eu não vou sair da igreja, tá ligado? Talvez seja só um lance, sei lá, de fraqueza espiritual. Então o melhor, tipo, ninguém sabia de nada disso aí não, velho. Tudo que eu tô contando aqui é o que eu tô falando agora. Ô, velho, não, 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 não. Ai! Não, peraí. Eu tô. Explodiu. Ah, já explodiu. Está disponível a pistola. Poxa, eu tenho que recuperar a vida. Tem que ir lá no hospital, velho. Porque eu não sei manha nenhuma, então eu tenho que ir lá no hospital. Que deixa mais interessante, né, velho? O jogo. O cara não usar a manha, né? Deixa o jogo mais desafiante, mais desafiador. Mas não tô nem aí, velho. Quando eu souber amanhã, eu vou usar amanhã, não tô nem aí. Se vocês quiserem me julgar, me julguem. Tô nem aí, vou usar amanhã mesmo. Em GTA San Andreas, que é o jogo que eu mais joguei, vou passar as fases e tudo só na manha, só nas manhas. Eita! Por essa eu não esperava. Matei alguém. Será que tem uma graninha pra mim? Pô, velho, o senhor não tem dinheiro não, meu irmão? Qual foi?
E aí, o que acontece? E aí eu cheguei e falei com um pastor, acho que já era o pastor Tess na época. Falei, olha, eu não vou. Não expliquei, eu não sei qual foi o problema, né? Eu acho que eu não dei desculpa não, só falei, ó, tô saindo do Data Show, tô saindo de tudo aí que. Eu saí do coral, saí do Data Show, saí de tudo. Não expliquei, que eu saiba, eu acho que eu não dei nenhuma explicação, só falei, olha, eu quero sair porque preciso sair, sabe? Mas eu já sabia que tava rolando na minha cabeça. E eu ali naquela sensação de culpa, velho, de culpa mesmo. Pô, eu tô fazendo tudo errado. O que é que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? Pô, Jesus, Jesus deve estar triste comigo, sabe? Pra mim não tava funcionando mais estar nessa vida, tá ligado? Porque era uma vida de peso, tá ligado? E eu acredito que a ideia do cristianismo é essa, cara. A ideia do cristianismo eu acredito que seja de libertação, de você não sentir peso, se sentir bem, tá ligado? Se sentir leve. E não era o que tá rolando, tá ligado? Porque eu já estava acreditando em uma parada diferente, uma coisa diferente. E também porque não era a minha vibe. O cristianismo, no fundo, o cristianismo nunca foi minha vibe. E tá tudo bem, velho. Se você. O que eu penso é o seguinte, velho. Se você tá na igreja e não sente bem, não acha que não é o seu lugar ali, que você. Cara, só sai, mano. Só fala, ó, velho, tô caindo fora. Agradeço por tudo. Eu até hoje eu agradeço por tudo mesmo, tá ligado? Pela ajuda. Pô, a igreja me ajudou pra caramba em vários momentos. Em momentos que eu tava precisando, por exemplo, de uma ajuda psicológica. Na época. É, é, Na época. Dr. Jurandes, né, me ajudou pra caramba, velho. Me deu uma ajuda muito, muito. Eu não sei se alguém da igreja vai ouvir isso, esse vídeo. Por isso que eu tô tentando não xingar, não usar palavras torpes. Mas a verdade é essa, velho, que foi uma ajuda muito foda. Uma ajuda muito foda, muito foda no sentido não ruim, uma ajuda no sentido bom. Foda é porque é o palavreado, tá ligado? É a palavra que a gente acha aqui. Deixa eu ver, vou botar aqui 3. Ah, foda-se também. Ô, tomara que ninguém fale comigo na rua sobre isso. Eu acho que ninguém vai falar comigo na rua sobre isso. Mas enfim. O que eu tava dizendo? Não tava me sentindo bem, tá ligado? E só foi me desligando aos poucos. Mas antes eu falei, pô, vou dar uma última chance, entre aspas, à igreja e tal. E aí eu falei, vou largar tudo que eu tava fazendo de errado, vou me dedicar, tá ligado? Pra ver se eu sinto uma coisa diferente e tal. E que realmente, de fato, em alguns momentos, quando eu tava realmente buscando, eu sentia algo, mas custava muito, velho, pra eu sentir a presença, entre essa presença de Deus. Hoje em dia eu vejo de outra maneira, tá ligado? Eu vejo isso em estado de gnose. Pra eu poder entrar em estado de gnose custava muito caro, tá ligado? Muito caro. Eu tinha que fazer jejum, tinha que fazer oração e meditação não, como é que se diz? E ficar ali, tá ligado? Em uma vida realmente de sacrifício
pra poder conseguir uma fagulha, tá ligado? Um negocinho, um tempero, tá ligado? E pra mim, falei, velho, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu devo estar no lugar errado, porque todo mundo tá sentindo o bagulho, tá ligado? Gente que da igreja mesmo, que fazia mais merda do que eu, tá ligado? E falava comigo, mano, hoje eu tô sentindo a presença de Deus assim forte. Eu tô aqui jejuando, tô aqui orando e eu não tô vendo esse resultado todo, tá ligado? Que algumas pessoas simplesmente, sem muito esforço aparentemente, conseguiram de maneira mais fácil, tá ligado? Até que eu consegui umas fagulhas, tá ligado? Nessa minha última tentativa, eu senti assim, pá, na igreja, pá, eu tava lá buscando, jejuando, oração e participando dos cultos e coisa e tal. E sentindo um suposto renovo. E até que eu lembro até hoje, velho. Teve uma pregação de um irmão da igreja que ele falou, pô, se você tiver aí se sentindo fraco na fé e tal, que talvez você esteja aí desviado dentro da igreja, não sei o que. Eu falei, eita, pô, essa pregação tá falando comigo. Vem até aqui na frente e tal. Se você estiver nessa situação, eu também tava nessa situação e Deus renovou minha fé e coisa e tal, pá. Aí eu falei, vou lá na frente, cara, eu tô me senti tocado, tá ligado? Real, me senti tocado real. Pô, essa pregação foi pra mim. E aí eu senti uns meses, eu senti uma diferença e tal. Senti a presença de Deus, tá ligado? Senti uma gnose diferente, tá ligado? Porém, ainda eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Que eu sentia que era muito sacrifício pra pouca coisa. E aí eu continuei, tá ligado? Continuei ainda alguns meses. E aí eu comecei a pesquisar, agora que eu tô mais ou menos assim, mais forte na fé, pô, vou pesquisar sobre o ocultismo e coisa e tal, pra realmente, quando alguém for me confrontar, eu ter argumentos e tal. E eu comecei do nada, eu comecei a simplesmente estudar um pouco sobre bruxaria e coisa e tal. Eu falei, rapaz, isso aqui faz mais sentido pra mim. Comecei a perceber, não, isso aqui é totalmente diferente do que o cristianismo prega, mas isso aqui é interessante. Isso aqui parece interessante. Aí eu fui testando uma coisa ou outra e tal, dentro da igreja. Voltando a falar, isso tudo dentro da igreja, ninguém sabia disso. Só eu e Deus sabia o que tava rolando. Até que teve um momento que eu falei, rapaz, realmente o cristianismo não é pra mim. Entrei à beira do ateísmo nessa época, inclusive. Antes de realmente virar bruxo, depois eu ia pesquisar mais sobre bruxaria, ia ter mais interesse. Depois que eu já tivesse saído da igreja. E aí o bagulho ia virar totalmente ao contrário. Enfim, mas nessa época eu tava na beira do ateísmo, tá ligado? Falar, rapaz, será que Deus realmente existe, tá ligado? Aí eu realmente saí da igreja, tá ligado? E aí eu fiquei um tempo assim refletindo. Até que eu descobri que um amigo meu também, eu não vou falar o nome dele. Não sei se ele gostaria que eu
falasse sobre... Descobri que ele realmente, ele também tava pesquisando a mesma parada e, tipo, comentou assim comigo, cara, na real, ele tava pesquisando sobre magia, tá ligado? E eu sobre bruxaria. E aí aí ele falou, cara, e se a gente... tô aqui pesquisando sobre magia e coisa e tal. Aí eu falei, mano, eu também, velho, eu tô pesquisando, mas só que eu tô pesquisando sobre bruxaria. Aí falou, pô, mano, que da hora, velho, a sintonia e tal, a gente na mesma sintonia e coisa e tal. Aí. Aí a gente começou a estudar juntos, tá ligado? Aí um falando pro outro, ó, tô estudando isso aqui e tal. Aí um canal que meu amigo me apresentou, eu achei muito interessante, que era do Eremita, tá ligado? Alguma coisa Eremita, um negócio desse aí. Que ele fazia. Ele mostrava lá como é que fazia as magias angelical e coisa e tal. Eu fiquei muito interessado, porque era algo que já tinha em comum, tá ligado? E eu já tinha feito umas experiências com a bruxaria. Nessa época eu já tinha feito experiência com a bruxaria e eu falei, pô, cara, é totalmente diferente, cara. É algo muito mais a minha vibe, no sentido de eu não preciso me doar tanto pra ter resultado, digamos assim, sabe? Os resultados que eu tava procurando no cristianismo eu tive com muito mais facilidade na bruxaria do que no cristianismo. É meio estranho falar isso e é meio estranho, eu acho que alguém que é cristão ouvir isso, mas a vida é minha, velho, foda-se. Eita, velho, a do baile, velho, essa missão é chata, velho. É melhor eu pegar um carro maior. Pegar aquele carro ali. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Fui pesquisando, fui estudando. Até que eu falei, eu acho que eu tô pronto. Tô pronto pra fazer um contato com um anjo. Aí eu escolhi, refletindo bastante, eu resolvi escolher o anjo Gabriel pra entrar em contato, fazendo uma, uma prece, algo que o próprio eremita chamou de prece elaborada, né? Seria como mandar uma carta para o anjo Gabriel, tá ligado? Eu fiz, tá ligado? Aquele ritualzinho básico, só pra ver o que acontece. Na mesma noite, velho. Na mesma noite eu tive a resposta. Isso, pra quem acredita, eu já falo logo. Eu já falo logo pra vocês. Pra quem acredita, cara, isso foi muito real. Pra mim foi muito real, então é o que importa. É o que importa. E aí na mesma noite eu sonhei com uma deusa que eu só tinha lido rapidamente em um dos livros que eu tava lendo de bruxaria. Eu li rapidamente, eu nem vi a imagem. Eu não lembro se eu vi a imagem, mas eu acho que eu não vi a imagem da deusa Hecate, tá ligado? E aí eu passei a noite toda sonhando com uma estátua dourada de Hecate, tá ligado? E uma voz cantando Hecate, 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 Hecate. O nome eu já tinha ouvido falar, agora a imagem certinha assim não tinha visto, tá ligado? E aí eu não vou conseguir fazer essa missão porque
tô desconcentrado hoje. Eu tô aqui contando uma história. Não vai dar 2 minutos. E aí eu fiquei na mente isso, tá ligado? E aí quando eu acordei com a imagem na minha cabeça. E a imagem só parou, minha mente só parou de mostrar essa imagem na minha cabeça quando eu fui lá no Google pesquisar quem era Hecate. Falei, quem é essa tal de Hecate? Aí quando eu cheguei, não vai dar, mano. Não vai dar, pelo tempo não vai dar não. Falta mais 2, né? Ih, tá batendo o carro da polícia. Tem uma aqui perto que eu tô ligado. Talvez até dê, né? Falta só mais 2 pra... No mínimo 4, né? E aí eu pesquisei. E aí eu vi os atributos dela e coisa e tal. Eu falei, pô, tem tudo a ver comigo, velho. É como se o meu sentimento era de tipo. Eu falei com o Gabriel. Porque. Lembrei agora. O que é que eu falei com o Gabriel? Eu falei com o Gabriel. Gabriel, anjo do Senhor, peço que você me traga luz ao que devo fazer, a que caminho seguir, coisa e tal. E eu sinto que a resposta dele foi essa, tá ligado? Ele me trouxe Hecate pra mim, tá ligado? O Hecate me escolheu, tá ligado? Gabriel chegou, deu um papo com Hecate, tá ligado? Falou, ó, tem um menino aqui que tá perdido, dá um abraço nele aqui, ajuda ele aqui nesse começo de jornada aí, que ele tá começando aí no ocultismo, e ajuda e guia esse cara. E aí, o que acontece? E aí eu fui pesquisar mais sobre Hecate e 10. Vai. Corre, meu irmão, não vai dar não. Vai dar não, velho. Não deu, velho. Muito, velho. Sim, continuando. E aí, o que aconteceu? Fui pesquisando mais e aí fui gostando cada vez mais até que eu fiz o meu primeiro ritual para entrar em contato com Hecate. E nesse primeiro ritual eu tive uma experiência de gnose que eu nunca mais vou esquecer, velho. Foi incrível, o sentimento, cara, foi incrível demais. Eu não sei explicar exatamente. Eu tô até me emocionando aqui, velho, sério mesmo. Porque foi uma experiência tão incrível, velho, uma experiência que eu não tinha tido nunca antes. A experiência que eu mais cheguei perto de espiritual assim foi uma vez que eu tava em jejum e oração de madrugada. E aí eu vi um vulto. No final no finalzinho assim da oração de madrugada que eu tava fazendo. Eu vi um vulto assim, eu fiquei, caramba, velho. Tipo, fiquei, caramba, é a primeira vez que eu vejo algo, realmente ver algo espiritual, tá ligado? Eu fiquei, caramba, velho, que assustador e ao mesmo tempo legal, tá ligado? Não sei porque, eu achei muito legal isso. Mas foi com muito sacrifício, tá ligado? Não sei se é porque, sei lá, no cristianismo é a energia
religião cristã, do cristianismo, é uma energia mais sutil, tá ligado? Então é muito mais difícil alcançar. E Hecate é uma. Logo, Hecate é uma energia mais densa, então é mais fácil de alcançar. Quando eu falo de sutil e energia densa, é porque a energia densa geralmente é uma energia mais terrena, sabe? Que tem envolvimento mais com o estado da matéria. Mas é um papo assim de. Papo de bruxo. Isso aí é papo de quem estudou. Quem não estudou sobre magia e coisa e tal, não tá entendendo nada e tá achando que eu tô falando sobre demônio e coisa e tal, mas eu quero que se foda. E é isso, quero que se foda. Só falta um, ó. E agora dessa vez eu consigo. Mas também se eu ficar batendo o carro, acho que não vou conseguir não. E o que eu tava falando? Que eu esqueci agora. Pô, entrei errado, velho. Entrei na rua errada. E nesse primeiro contato eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. É esse tipo de contato, de energia que eu quero trabalhar, tá ligado? E foi isso, velho. Comigo foi isso. Na questão assim da bruxaria foi isso. Eu conheci a entidade Hecate. Aí eu fui pegando mais intimidade, tive outras experiências, tá ligado? Que não convém eu falar aqui, tá ligado? Não convém eu falar tudo que rolou, tá ligado? Tive uma outra experiência tempos depois, uma outra entidade. Eu falei, meu Deus, que é isso? Mas incrivelmente eu não senti medo. Por incrível que pareça, eu não senti medo. Eu só fiquei observando a entidade e foi isso. Depois de um tempo eu fui perdendo o contato com a Hecate e tal. E Hecate não sei com outras pessoas, mas meu sentimento é que é preciso uma dedicação, tá ligado? Uma entidade como Hecate é necessária uma dedicação. Deixa eu beber uma água aqui. E aí eu fui perdendo esse contato, fui perdendo essa. Porque eu sempre venho parar aqui nesse lugar. Esse lugar é o que? Um estacionamento? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não dá pra botar o carro aqui não. Ah, dá. Eu acho que é pra botar o carro aqui mesmo. Deixa eu ver um negócio aqui. Enquanto eu falo aqui de Hecate. Será que dá pra subir? Fazer que nem como tá aqui? Subir o negócio aqui? Eu acho que não. Senão teria um. Ia aparecer um negócio aqui e a gente conseguir subir aqui. E se eu bater até explodir o carro? Que eu tava falando de Hecate, não foi? E aí depois que eu percebi assim, poxa, eu não tô conseguindo me dedicar a Hecate. Tô sentindo que a nossa relação tá meio chateada, tá ligado? Aí eu falei, eu vou
vou parar um pouquinho aqui. Eu também não tava tão assim estudando mais a magia em geral, a bruxaria em geral. Eu falei, eu acho que eu vou parar, acho que é o momento de eu parar. E eu cheguei, conversei com. Conversei entre aspas, né? Eu fiz um último ritual, expliquei em uma espécie de oração, tá ligado? Expliquei a situação, me desfiz tudo direitinho como me aconselharam a fazer, que era enterrar as paradas tudo, coisa e tal. E foi isso, velho. Cheguei lá, enterrei, é, fiz meu último ritual, expliquei a situação. É, assim, houve. Eu entendi que ela entendeu, porém eu sofri um pouquinho de represária, entre aspas. Mas com o tempo eu senti que ela realmente entendeu o meu lado. E de vez em quando eu sinto realmente a presença dela do meu lado, tá ligado? Mesmo eu sem fazer ritual, mesmo é, eu me dedicar, mesmo sem fazer nada, eu sinto que ela me ajuda em alguns momentos, sabe? Eu sinto que ela tá do meu lado, independente de ter me afastado ou não, sabe? O que é muito legal, mano. E se eu fosse voltar a fazer os rituais, com certeza eu ia fazer os meus rituais com Hecate, com certeza, né? Porque é a entidade que eu mais me identifiquei, que eu mais tive resultados e que eu mais me senti bem, tá ligado? Mas eu senti, não vai explodir não, esse carro não vai explodir não, deixa aí. A não ser que eu pegue minha, tem uma arma, né? Aí, explodiu. Gastei as balas da arma toda só pra explodir um carro, mas tudo bem. Pô, foguinho bonito. Ficou bonito o foguinho. E aí, depois disso, eu simplesmente parei, velho. Simplesmente, eu hoje em dia eu acredito em tudo, saca? No sentido de tipo acreditar em tudo mesmo, em todo tipo de entidade, todo tipo de coisa já criada na ficção. Eu acredito que vem de algum lugar, que é do plano astral, tá ligado? Tudo que existe ou existiu, ou foi criado, ou foi escrito, já existe no plano astral, tá ligado? Por exemplo, o Senhor dos Anéis, por exemplo, a história do Senhor dos Anéis, pra mim, não vem simplesmente da imaginação de um cara. Pra mim, particularmente, existiu primeiro no plano astral, existe no plano astral todo aquele local do Senhor dos Anéis existe no plano astral, assim como o lobisomem, assim como o vampiro, assim como qualquer outra entidade, eu acredito que existe no plano astral, tá ligado? Não aqui na Terra, não no plano material, mas sim no plano espiritual, tá ligado? E é por isso que eu digo que eu acredito em tudo. Dizem que quem acredita em tudo não acredita em nada, então pode ser que eu não acredite em nada no final. Eu sou um. Mas eu não consigo não acreditar, sabe? Pra mim, tem que ter uma força criadora, um grande arquiteto. Como dizem meus amigos. E esse ônibus aqui? Como dizem meus amigos maçom.
Será que a polícia vem atrás de mim porque eu peguei um ônibus? Eu pensei, tá piscando aqui. Parou de piscar. Tem alguém me ligando. E é isso, galerinha. Essa é a minha história na religião atualmente. Atualmente acredito em tudo. Não consigo acreditar que não exista uma grande força criadora. E é isso. E você, meu ouvinte, você de que religião você é cristão? Provavelmente é. Grande parte da... Assim, uma parada que nunca entendi, velho. Porque o povo escolhido, tá ligado? E porque Deus ia criar um mundo pra 99,9, sei lá, 90 é, acho que uns 2% deve ser cristão, né? 2%, digamos que 2% da população é cristã. Imagine aí, 98% da população indo pro inferno. Eu acho que é sacanagem criar uma galera, bilhões de pessoas pra mandar pro inferno. Pô, se isso for verdade, já vou começar agora eu vou começar os bagulho polêmico aqui no final do vídeo. Se isso for verdade, velho, cara, me manda pro inferno, velho. Me manda pro inferno porque acho muito justo. Sério mesmo. Mas a fé é pela graça e tal, e era pra todo mundo ir pro inferno, mas Jesus chegou lá e morreu na cruz pra nos salvar e coisa e tal. Então tem que ser muito grato a Jesus, porque se não fosse isso, você tava condenado ao inferno. Quer dizer, é culpa de um cara e de uma mulher que resolveu desobedecer. Ó que parada, ó que viagem. Um cara lá no início de tudo, com a mulher dele, falou: pô, vou comer essa maçã. Eu sei que Deus mandou não comer a maçã. Quer dizer, não é uma maçã, um fruto. Que fruto é esse? Ninguém sabe. Mas só porque o cara resolveu comer a porra do fruto, porque ele era muito ambicioso, ele podia comer qualquer fruta do jardim. Qualquer fruto do jardim o cara podia comer. O cara foi lá ambicioso, na ambição. A serpente chegou, trocou uma ideia com o cara. Falou: pô, se você comer esse fruto aqui, você não vai morrer mais. Ou você vai ter o conhecimento do bem e do mal, tá ligado? Que é uma metáfora bem interessante, né? Conhecimento do bem e do mal e tal. Eu acho que isso aí tem muito a ver com, se for pensar de forma filosófica, na minha opinião, né? Tem a ver mais com o homem tendo a consciência de que ele é um ser pensante, coisa e tal. O momento que ele come o fruto, ele se torna um ser pensante, e aí ele começa a criar ferramentas e coisa e tal, tá ligado? Pra mim tem uma vibe mais filosófica esse texto. Mas enfim, agora por causa de dois malucos ambiciosos, todo o resto da humanidade teve que se fuder. Meu irmão, que história é essa, velho? Qual foi, velho? O que é que eu tenho a ver com Adão e Eva, mano?
O que é que eu tenho a ver com a Dona Eva, velho? Se fuder, meu irmão. Tá ligado? Ou eu fico injuriado, tá ligado? Com essas paradas, velho. Eu acho que. Sei lá, mano. Não faz sentido o cara criar todo um bagulho pra 98% da população se fuder do inferno eternamente, tá ligado? Pra mim é mais injusto ainda ser eternamente, viado. Quer dizer, o cara. Tudo bem, vamos considerar aí que seja verdade o bagulho todo, seja verdade como tá realmente escrito lá, como tá ao pé da letra, tá ligado? Imagine aí, velho, o cara, sei lá, matou uma galera durante 30 anos da sua vida e, sei lá, morreu e foi pro inferno. Aí ele vai passar a eternidade sofrendo no inferno porque ele, sei lá, assassinou uma galera durante 30 anos da sua vida. Ou então, sei lá, o cara era um grande mentiroso em vida. Ele passou 30 anos da sua vida sendo um grande mentiroso. Aí ele morre e vai passar a eternidade sendo que ele passou 30 anos mentindo pra galera. Tá ligado? Pra mim não faz sentido essas paradas. E se isso for verdade, pô, manda todo mundo pro inferno mesmo. Tem que mandar todo mundo pro inferno mesmo, porque já que é assim, então eu vou fazer o quê? Se o cara fez desse jeito, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer, velho. Tá ligado? Então, pra mim não faz nenhum sentido essa parada, tá ligado? Não faz sentido ser dessa maneira, tá ligado? Agora, outra coisa é o cara criar um ser humano, querer que esse ser humano compartilhe sua vida com ele, tá ligado? Eu acredito muito em um Deus assim, tá ligado? Um Deus que criou toda uma parada assim e chegou e falou: mano, só curte aí a parada minha criação, vamos ver o que é que vai acontecer, tá ligado? Tem uns cara merda aí, vai ter uns cara merda aí na sua trajetória, vai ter uns cara merda, velho, mas velho, só é que nem o Deus de Spinoza, tá ligado? Curta a natureza, velho, que eu criei, velho, tá ligado? Viva a sua vida e um dia a gente se encontra, mano, tá ligado? Um dia a gente se encontra e vai se tornar um só, tá ligado? Uma só carne, no sentido de que um dia a gente vai chegar lá vai chegar no mundo espiritual e se tornar um só com o eterno, tá ligado? Eu acredito muito nisso, que o fim não é o fim, tá ligado? O fim terreno é na verdade o começo de uma nova vida, sendo com o eterno, com a grande força criadora, com um grande arquiteto, sei lá qual o nome que você quiser dar para Deus, tá ligado? Mas enfim, velho, essa é a história que eu queria contar, mano, pra vocês, dividir aí com vocês o meu pensamento sobre religião e religiosidade e espiritualidade. Acho que no próximo vídeo eu acho que queria compartilhar com vocês algo sobre filosofia, sabe? Eu não sei se eu vou falar sobre filosofia ou sobre política, mas eu queria compartilhar com vocês essas coisas, sabe? Jogar enquanto compartilho meus pensamentos malucos. É isso, acho que eu já vou encerrar o vídeo, deve ter mais de 1 hora aí já de vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Se não gostaram, vai tomar no cu. E se inscreva no canal. E é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau.